Tá, Diogo, Deus abençoe. Graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, capítulo 6. Efésios 6, texto de abertura, versículo 1 ao 18. Uma leitura um quanto extensa, mas vale a pena a gente ler e prestar atenção nela. Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao 18. Versículo 10, né, ao 18, né? Ele lê, já continua. Eu só ia pedir, a irmã Elaine pediu para mim falar com os adolescentes, se puderem subir, que a ministração de hoje envolve os adolescentes também. Amém? Então, você que é adolescente, tem até 15 anos, né? Não completou 16 ainda, se quiser ir subir na salinha, vai ter uma palestra, uma ministração que é interessante para que vocês também possam participar. Amém? Desculpa, Diogo. Obrigada. Efésios 6, do versículo 10 ao 18. Acho que passei errado para vocês aí. A armadura de Deus. Todos acharam? Efésios capítulo 6, do verso 10 ao 18. Aleluia. Amém? Armadura de Deus. Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse século tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Até aqui, amém? Feche os olhos uma vez mais. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui diante do Senhor. Meu Deus, nós estamos diante da Tua graça. Jesus Cristo conquistou isso por nós. Jesus Cristo derramou o sangue por nós na cruz. Jesus Cristo nos concedeu essa liberdade. Jesus Cristo nos concedeu essa graça. O Senhor Jesus Cristo nos deu essa condição de nos reunirmos e falarmos com o Senhor. E a Tua palavra, meu Deus, ela é viva, ela salta aos nossos olhos, ela nos chama a atenção para o arrependimento, ela abre, Senhor, o nosso entendimento, Pai. E todas as vezes que nos reunimos aqui, Papai, nós queremos algo mais do Senhor. Nós queremos, ó Pai, a Tua presença, nós queremos que o Senhor faça algo por nós, nós queremos Te adorar. Uns querem Te adorar, outros querem uma resposta, outros, meu Deus, pedem socorro, outros, meu Deus, pedem uma direção. Portanto, meu Deus, há um grande banquete quando nós nos reunimos em Tua presença. E o Senhor conhece os nossos corações, Papai. O Senhor sonda os corações. O Senhor sabe do que necessitamos, sabe do que precisamos. Nós Te pedimos, Espírito Santo de Deus, paira sobre esta igreja, paira sobre este templo, Senhor. Descortina, meu Deus, tudo aquilo que não procede do Senhor, todo embaraço na mente, toda confusão, meu Deus, na alma, tudo aquilo que rouba
os teus servos, meu Deus, tudo aquilo que às vezes vem para roubar a palavra dos teus filhos. Meu Deus, cerca esse lugar com os teus anjos. Posiciona aqui, papai, os teus anjos. Talvez nós não vemos, mas o Senhor envia eles para cá. Anjos de guerra. Orion de Cábia, Miriam de Sébia. Anjos, meu Deus, que traz respostas, Senhor. Viriá Calamanácia. Anjos, Senhor, que vem com a bandeja trazendo respostas de oração. Miriam de Cábia, Sébia. Alaia Surion de Cábia. Orion de Lamanácia. Deia la Subion de Récia. Dalaia Sébia. Orion de Caia Súbia. Visita este lugar, Pai. Cerca este lugar, papai. Desça com poder e fogo, com poder e graça, Senhor. Descortina todo o trabalhar de Satanás no nosso meio. Repreende o mal. É para o Senhor que nós pedimos. Repreenda o mal em nossas casas. Repreenda o mal em nossas vidas, Senhor. A Tua palavra, meu Deus, foi falada, foi declarada neste lugar, Senhor. A nossa luta não é contra carne e sangue, é contra os principados e potestades, ó Deus. Mas sozinhos nós não conseguimos, ó Pai. Alaia Sébia, Irion de Cábia. No nosso entendimento nós não sabemos o que fazer, ó Deus. Irion de Calamanácia. Mas quando o Senhor adentra, quando o Senhor ordena, nada e nem ninguém pode te deter, Senhor. O teu poder é supremo. Birion de Rébia, Alaia Súbia, Alaia Sébia, Bruquion de Cábia. Visita este lugar, ó Deus. Visita este lugar, papai. Alaia Surion de Rébia. Intercessores, ande pela igreja com a mão estendida. Birion de Cábia. Vem neste lugar, Senhor. Vem neste lugar, Senhor. Orion de Calamanácia. Abra a tua boca e ore. Abra a tua boca e clame. Irion de Rébia. A nossa luta não é contra carne e sangue. Deus, nós sozinhos não conseguimos, Senhor. Mas envia os teus anjos para cá, papai. Envia o teu exército celestial. Corta laço, ó Deus. Quebra a cadeia, Senhor. Liberta as mentes que estão cativas, Senhor. Liberta, Jesus. Traga o arrependimento, Espírito Santo de Deus. Traga o entendimento da Tua palavra. Traga, Senhor, o arrependimento. Traga, amado Espírito Santo, o arrependimento, o temor do Senhor aos nossos corações. Visita-nos, Senhor, com a Tua graça e misericórdia. Enche-nos, Senhor, que todo mal vá embora. Em nome de Jesus Cristo, que a depressão vá embora. Em nome de Jesus Cristo, que o mal bata em retirada em nome de Jesus Cristo. Vá embora em nome de Jesus. Que a tristeza na alma vá embora. Que o desânimo vá embora. Em nome de Jesus Cristo. Tudo que não procede de Deus, deixa este lugar. Em nome de Jesus Cristo. Que fique a Tua presença, amado Espírito Santo. Que a Tua palavra venha adentrar aos corações. Que haja cura, que haja libertação, que haja renovo, que haja transformação de caráter. Traga-nos o entendimento da Tua palavra. Vem nos visitar, Senhor. Vem nos abençoar com a Tua presença. Que a Tua palavra gere fruto em nós. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Podemos assentar. Louvado seja Deus. Quando eu fui convidado para trazer a mensagem, Batalhas Invisíveis, eu tinha montado outra. Eu ia entrar na ministração com outra palavra,
com outra, ia dar abertura de outro jeito. Só que hoje o Espírito de Deus me incomodou acerca de outra questão. Eu fui para Efésios e Deus começou a falar umas coisas comigo. E como o pastor falou há pouco, isso é verdade. A gente que sobe aqui para ministrar, a gente não sabe, assim, não é que a gente não sabe o que está fazendo, mas há um temor no nosso coração de que, será que é isso mesmo que eu devo ministrar? Será que está certo o que eu vou falar hoje no nome de Deus? E eu, da minha parte, sempre tenho algum sinal. Deus sempre me dá um sinal. Ou durante o dia, ou quando eu chego aqui, alguém sempre fala alguma coisa que confirma a ministração que eu montei. Sempre foi assim. E uma coisa que eu falei para Deus quando eu comecei a ministrar, eu falei assim, ó, Deus, se for para mim subir sozinho no altar, não permita que eu suba. Se for para mim subir no altar para falar de mim ou para falar coisa que eu montei, não deixe eu subir, me para. Mas quando eu subir, o Senhor suba comigo e não me deixe fazer o que está fora da direção. Quem me conhece no particular sabe que eu sou um pouco brincalhão, às vezes turrão. Tem dia que estou meio estranho. Quem é mais próximo sabe. Mas se tem uma coisa, gente, que eu não negocio, é a intimidade com Deus e é a presença de Deus. Tem uma coisa que eu não abro mão e não negocio, é a intimidade com Deus. E quando eu não estou bem, que eu me retiro para orar, fica de lições para você. Quando eu não estou bem, que eu me retiro para orar, tudo que eu estou passando, tudo que eu estou sentindo, eu falo tudo para Deus, tudo. Falo, eu estou assim, assim e assim. E eu não quero continuar assim. Então, eu acho que nós vamos tratar de 3 tópicos nessa noite. Me perdoe, eu sempre me emociono quando subo aqui. Mas nós vamos tratar de 3 tópicos nessa noite: oração, vigilância e espiritualidade. Mas uma coisa que eu acho que você tem que ter como cristão, e você não pode abrir mão, isso não pode ser, você não pode negociar isso, é você ser verdadeiro com Deus. Se você estiver arrebentado, se você estiver em pecado, se você estiver fraco, o que for, se retira e fala para Deus. Fala, Senhor, eu estou um lixo hoje, me perdoa, mas a minha cabeça está assim, assim, assim. Mas eu não quero continuar assim. Só você e Deus. Porque não adianta, gente, a gente orar. A gente pode falar que ora 1 hora, 2, 3, 4, 5, o que for. Se for uma oração montada, se não for verdade o que a gente está falando, não rola. Não adianta. O pastor sempre prega aqui de Davi, que uma coisa que Davi tinha, que chamava a atenção de Deus, era a verdade dele com Deus. E realmente é. Tudo que ele fez, tudo que ele aprontou, ele não colocava culpa em ninguém. Ele não ficava procurando culpado. Ele falava para Deus. Ele, no momento mais crítico da vida dele, falei, pequei contra ti. E Deus foi trabalhando na vida dele de novo. Então, algo que eu carrego comigo, eu acho que todo cristão tem que ser assim, ser verdadeiro. Se não estiver bem, se retira. Se retira, que eu digo assim, fala para Deus. Se retira só você e Deus e fala com Ele. Se for necessário, procure a ajuda de alguém, do intercessor, do pastor, da pastora, quem quer que seja. Mas a verdade é inegociável. É inegociável. Porque tem 2 questões. Primeira, que Deus ama a verdade. Amém? E a segunda, que o diabo está vendo se você está mentindo ou não. E se você agir com mentira, ele vai te atacar. Se você estiver mal e estiver querendo pagar de crente santo, ele vai te atacar. Aí abre uma brecha. Então se faz necessário ser verdadeiro com Deus. Coloca para nós trabalhar aí na ministração os 2 versículos que eu pedi, é o 17 e 18, né? Então, quando se fala de oração, a clássica nessa questão de oração e de batalha espiritual é essa daqui, Efésios, a armadura de Deus. Aqui, se você fizer um estudo, se tiver interesse na sua casa, se você fizer um estudo da armadura de Deus, com cuidado, lendo e você refletindo no que está escrito aqui, e fizer um estudo, tem umas bíblias de estudo boa para fazer isso,
você vai ver o significado de cada coisa colocada aqui na passagem que nós lemos. Fala do capacete de salvação, fala de várias situações aqui. Mas como nessa noite a gente vai tratar no primeiro tópico de oração, o versículo 17 diz assim, ó, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, está aqui diante de nós. Ó. Eu fico observando algumas coisas, tem hora, a hora que a pastora deu a abertura aqui, o sinal que Deus me deu foi o que ele falou acerca de que as nossas lutas não são carnais, a nossa luta não é contra carne e sangue, o pastor falando. Falei, é isso mesmo. E a palavra é sobre, aqui em Efésios. Falei, então realmente é isso. Foi o sinal que Deus me deu. Aí eu fico observando ali de trás, a palavra é ministrada aqui no começo, um texto na abertura, depois vem os cânticos, né? Não sei se você presta atenção no que você canta, eu tenho muito esse cuidado. Tem dia que tem louvor que eu nem abro a boca para cantar. Não sei se eu estou errado, mas não consigo, tem dia. Mas então, o que acontece? Tem cânticos aí que é tocado aqui, o pessoal está cantando em grupo para Deus, é um poder muito grande. É uma ação da igreja, no coletivo da igreja, muito grande. Mas é preciso entender o que está acontecendo. É preciso entender o que está sendo cantado. É preciso entender o que foi lido na abertura. Depois, aí o pastor fica abençoando, ou o ministro de louvor que está aqui, fica abençoando a igreja, você concorda? Tudo isso tem um poder. Tudo isso atinge regiões celestiais. Tudo isso no sobrenatural, onde nós não estamos vendo, no espiritual, alcança lugares altos. Por isso que a gente deve adorar com intensidade, por isso que a gente deve, enquanto está acontecendo aqui a reunião, o culto, a gente deve vir com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Não é apenas um momento de reunião, que nós nos reunimos, vamos cantar um louvor, não é. Algo sobrenatural está acontecendo. Quando a palavra ela é ministrada, ela é pregada, é lida por alguém aqui, você está lendo na sua Bíblia, você está concordando, algo também no espiritual está acontecendo, algo está sendo liberado. E se você entende o que está sendo falado em cada noite que é ministrado aqui, você pode mudar de vida. É a palavra que tem o poder, não sou eu, não é o pastor Tony, não é o pastor Luciano, o Marcos. Nós somos instrumentos, não é o pessoal que sobe para louvar. Somos instrumentos apenas. Mas todos carecemos da graça e da glória de Deus. Todos, sem tirar nenhum. Não existe super-herói. Por isso que eu falei que quando eu não estou bem, eu vou conversar sozinho com Deus. Então, o que faz de fato a nossa vida mudar, a nossa história mudar ou não, é a palavra. É o que você faz realmente diante de Deus. É o que você canta para Deus e se você acredita ou não. Porque às vezes a gente cantamos alguns louvores aqui forte, hein? Nós falamos alguns louvores aqui, toma a minha vida, tudo é teu, o Senhor pode fazer de mim o que o Senhor quiser, eu não tenho mais a minha vontade. Será? Isso é muito sério, por quê? Não está cantando para o Diogo, para o Tony. Está falando para Deus, é uma declaração para Deus. Tem uns louvor que eu escuto a letra e falo, rapaz, tem uns novos aí, uns 2 ou 3 novos aí. Um dia eu estava parado ali atrás, cantou um desses novos aqui. Eu falei, hoje esse louvor eu não consigo cantar. Eu estava daquele jeito aquele dia. Estava numa luta comigo mesmo. Como o pastor às vezes fala, tem dia que você acorda, você começa a olhar para você mesmo assim. Ou você não passa por isso? Eu passo. Não é todo dia, viu? Pela misericórdia de Deus, senão tem alguma coisa errada. Mas existe alguns dias que você não está bem. E teve um dia desse, cantou um louvor desses novos aí bem pesado. Falei, hoje eu não canto esse louvor não. Não me arrisco. Cada um tem a sua intimidade com Deus. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala para Deus. Não é para colocar medo em você, mas é fato. As coisas de Deus é muito séria. Quando a palavra é ministrada, abre os ouvidos. Pede para o Espírito de Deus, Senhor, me ajude a entender o que é ministrado. Me ajude a ouvir, mas entender e praticar o que é ministrado. Eu quero mudar. Eu não quero mais viver assim. Ou se você está bem espiritualmente, eu quero subir de nível espiritualmente. Não precisa falar para mim, só pensa aí. Eu falo de mim também aqui. Quantas vezes você tem orado nos últimos tempos, nos últimos dias, pedindo dons espirituais? Não precisa falar para mim, não. Dons. Você tem mudado a sua oração. Senhor, eu quero que o Senhor me dê dons espirituais. Você fez uma campanha
por dons espirituais, que está lá em Coríntios, 9 dons. Você tem feito? Eu andei pensando sobre isso, fiz um tempo, parei, preciso voltar a fazer de novo. Então, assim, às vezes a gente estaciona na fé, a gente para. Ah, irmão Diogo, crente, tal, não sei o quê. Mas às vezes a gente para, o irmão Marcos, tal, não sei o quê. Às vezes a gente para e fala, tá bom, dia que tal, eu sou crente. Vou quarto e domingo na igreja. Devemos buscar com zelo os dons, buscar mais de Deus, nos aprofundar na presença de Deus, se queremos realmente. Mas tratando especificamente da ministração de hoje, dos 3 tópicos, que o primeiro é a oração, e é uma das armas que eu gosto muito. Tenho um pouco de dificuldade para jejuar, eu, Diogo, mas oração eu tenho mais facilidade, se eu posso dizer assim. E é uma arma extraordinária. Nós devemos, o cristão, ele deve orar. Ah, mas o fulano lá, o pessoal da intercessão, ora por nós. O cristão, é um dever do cristão, orar. Todos os dias. Se possível, todos os dias. Se possível, em todo o tempo. É um dever do cristão orar. Você não pode ficar dependendo só da oração dos intercessores. Eles te cobrem de oração, pastor, os intercessores te ajudam? Ajuda, mas e você? E a sua vida de oração? E a sua busca, o seu contato, você e Deus? Fico prestando atenção no que é falado na abertura. O pastor falou, talvez você está só aqui, só tem você da sua casa aqui. E às vezes vem uma pessoa só da casa, buscar por todos. Talvez, se essa pessoa não orar, ou se essa pessoa parar de orar, a coisa piora. Se essa pessoa que vem sozinha parar de orar, a coisa vai piorar. E se ela não orar, falar que sabe de uma coisa, minha casa está de perna para o ar, eu vou orar só por mim. Também está errado. Porque nós somos luz. É ou não é? A Bíblia fala que nós somos luz e sal da terra. Então, somos convocados, conclamados a orar por nós e pelos nossos, pela nossa casa. Esse mês está tratando de família. Tem pessoas que vêm para cá sozinho. Mas você tem que orar. Ah, mas eu orei tanto, irmão Diogo, e não resolve. Continue orando. Continue clamando. Continue batendo na porta do céu. Continue apresentando o marido, o filho, o casamento, o que quer que seja. Continue. Orar, 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 sem cessar. Se você baixar a guarda, é pior. A situação piora. Versículo 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Às vezes você está orando só no Espírito, está no trabalho, não dá para abrir a boca e orar alto, gritar, chorar, clamar, o que quer que seja, é só no Espírito. Você e o Espírito Santo de Deus ligado, há uma ligação entre você e o Espírito. Orando em todo o tempo no Espírito. Vou fechar um negócio, Senhor, sou um homem de negócio, um exemplo. Vou fechar um negócio, Senhor, o que eu faço? Parece brincadeira, mas é verdade. Fecha esse negócio ou não? Faço desse jeito ou não? Compro isso para revender ou não? Baixo o preço ou subo o preço? Quem é que sabe de todas as coisas? Você que tem bastante tempo de experiência de ramo de mercado ou o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da verdade? Quem que sabe? Você sabe mais do que ele? Eu e você sabemos, nos arriscamos a dizer que sabemos mais do que ele? Não. Várias vezes, eu fiz sozinho. Até hoje ainda cai nessa armadilha, tem hora. Fiz sem perguntar, quebrei a cara. E outras vezes, orei, fui fazer e não fiz do jeito que Deus mandou e quebrei a cara de novo. Você não faz isso não? Ou é só eu, de vez em quando, faço isso? Aí eu fico lembrando, falo, puxa vida, Deus deu sinal aquela hora, Deus falou para fazer daquele outro jeito, eu fui lá e fiz errado, hein? A gente faz assim, mas não é para fazer. Se você tiver uma ligação com o Espírito de Deus, se você tiver contato com o Espírito Santo, coisas sobrenaturais acontecem, coisas que você fica batendo muito tempo do seu jeito, às vezes vai fazer assim, ó. Era só fazer desse jeito. Quanto tempo o povo ficou andando na terra lá? Lembra não? 40 anos. Era quantos dias? Não obedeceu. Rebelou, quis fazer do seu jeito.
E às vezes a gente conta essa história aí, e aí fala, nossa, você viu esses caras, rapaz, ficaram lá 40 anos, não sei o quê. Ô, povo rebelde. Nós faz também, no dia a dia. Às vezes com coisas menores, mas a gente faz também. Quando a gente vai ver, a gente já está fazendo. Ou não? Aí você cai em si e fala, puxa, eu não orei por isso, eu não fiz do jeito que Deus mandou. E aí deu errado. Então eu e você precisamos orar com súplica, mas uma ligação no Espírito, em todo o tempo, no Espírito, e para isto, fazer o que também? Eu vou orar. Tá bom então, Diogo. Vou orar bastante. Só orar na minha vida. E depois que eu orar, eu vou deixar para Deus e Ele vai fazer e pronto, acabou. É isso a receita? Essa é a orientação da palavra, melhor dizendo? Eu oro, entrego para Deus e Deus se vira. Não. Prestou atenção no texto que nós lemos? Em todo o tempo no Espírito, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com perseverança. Vigiando com perseverança. Orar e vigiar, que é o segundo tópico. Mas vigiar por quanto tempo? Só um dia, 2 dias? Não. Orar e vigiar com perseverança. Tem um texto de Neemias aí? Aquele primeiro que eu passei na ordem aí? Gosto muito dessa passagem aqui, viu? Para mim, assim, a gente se identifica, né, com alguns heróis da fé, e um que eu gosto é esse camarada aqui, Neemias. Capítulo 1, versículo 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede-me que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Esses dias eu estava assistindo um canal esportivo e acho que eu posso falar que ele é cristão, não tem problema nenhum. Quem conhece, quem é da área do futebol, vai saber quem é o Silas, ex-jogador de futebol, né? Cristão há muito tempo de convertido. Disputou a Copa do Mundo, aquela história toda, muito bom jogador, e hoje ele trabalha num canal esportivo. E ele também prega e dá palestra. E ele falou assim que o contrato dele estava expirando na emissora que ele trabalha. E lá eles só fazem contrato de 1 ano. 1 ano só. Acabou 1 ano, está dispensado e acabou. Aí ele pegou, o contrato dele estava vencendo e ele queria continuar trabalhando lá. Aí ele pegou e foi falar com Deus. Ele usou esse texto aqui, ó. Falou assim, Deus, naquela passagem lá, Neemias, ele precisava falar com o rei, mas para ele falar com o rei, precisava que o Senhor mudasse o coração do rei, o rei atender ele e ajudar ele. Então, Deus, eu vou falar com esse gerente, eu vou ver se tem chance de eu ficar aqui ainda, mas eu peço que o Senhor mude o coração dele e te peço mais ainda, ao invés de 1 ano, faz ele renovar meu contrato para 2 anos. E foi conversar com o gerente lá para ver se ele ia ficar ou não. Ele achava que ele ia sair. Aí o gerente da emissora falou, você está feliz aqui? Ele falou, estou. Falou assim, eu podia renovar seu contrato, né? Ah, vamos renovar? Vamos. Mas eu estava pensando aqui, ao invés de renovar para 1 ano só, vamos renovar para 2? O que ele falou para Deus? Aquilo que ele falou para Deus. Eu já vi algumas vezes alguns testemunhos de pessoas assim, que o que a pessoa falou para Deus, veio alguém depois, um médico ou um líder, e falou para a pessoa aquilo que ele falou para Deus. Mas para isso eu fiquei pensando, falei, puxa vida, o Silas teve a audácia de falar isso em público, assim, que Deus honrou ele. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos entender uma coisa. Nós precisamos estar com a vida assim com Deus. Porque não é mágica. Não é qualquer um. Ele não é melhor que nós, o Silas. Nem Elias era, quando está escrito lá em Tiago. Lá em Tiago, no Evangelho de Tiago, fala, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que vocês. Mas ele orou e não choveu por 3 anos e 6 meses. Mas qual que é a diferença? A entrega, a renúncia. Eu fiquei pensando, o Silas é cristão há muito tempo. Eu nunca vi falar que ele deu escândalo em emissora nenhuma. O pessoal tudo gosta dele e ele dá um bom testemunho como cristão. Sempre tem oportunidade, ele prega. E não se mistura com coisa errada. Olha aí, como que Deus vai falando com a gente em algumas situações que parece que não tem nada a ver. Mas Ele fala. São pessoas que têm o coração diante de Deus. E quando abre a boca para orar, isso pode acontecer comigo, com você, com qualquer um. Quando abre a boca para orar, Deus às vezes fala sim e às vezes fala não.
E às vezes quando fala não é duro, mas ele responde. Já teve momento de silêncio? Também já teve, mas ele cuida no momento do silêncio. A questão toda é, você tem uma ligação com ele na oração ou não? Aí que está a questão. E por que eu não tenho? Por que o fulano tem e eu não tenho? Você já reparou que Deus não olha para a aparência? Nunca olhou. Foi assim com Davi, e eu tenho visto aí pessoas que não são bonitas de aparência, mas têm uma intimidade com Deus que não é brincadeira. Por causa da entrega, por causa da renúncia, por causa da oração verdadeira. Conheço algumas pessoas. E eu olho para elas, às vezes, me inspiro nelas. Falo, puxa vida, é assim que eu quero ser. Esses dias uma pessoa do alto escalão de oração, se posso dizer assim, falou comigo a respeito de outra pessoa que é de oração também. Eu não vou falar aqui, mas eu conheço as duas. E eu falei, rapaz, falou assim, olha, eu estava orando por fulana, é uma mulher, eu estava orando por fulana, e Deus me mostrou algo extraordinário da vida dessa mulher. Eu falei, o quê? Falou assim, eu via ela, eu não via ela, falou assim, eu via uma tocha. Eu não via essa pessoa, eu vi uma tocha acesa. E Deus falava assim, a tocha dela é ligada, é acesa 24 horas. Ela tem acesso ao meu trono o tempo todo. Eu ouço ela. Rapaz do céu, eu ganhei o dia aquele dia. Falou assim, a tocha dela é ligada, não se apaga. Aí eu lembrei do que o pastor falou na ministração para os intercessores lá, como seminário de intercessão. A hora que ele falou, eu estava meio assim na ministração, querendo que acabasse logo, mas ele falou algo, ou vai falar que não acontece com você isso aí também? A gente é humano, gente. A hora que ele falou algo, eu falei, opa, ele falou assim, ó, nós temos que ser um altar portátil, ele falou. Eu falei, altar portátil? Eu fiquei pensando. Ele falou, aonde você for, você tem que ser um altar portátil, você tem que levar a presença de Deus e você tem que estar ligado, você tem que ser um altar portátil, o intercessor tem que ser um altar portátil, a palavra tem que estar em você, a oração, a intercessão tem que estar em você, aonde você for. Eu fiquei pensando naquilo, falei, rapaz, altar portátil, falei, ganhei a noite aqui, essa daí, fiquei uns par de dias com isso, pensando, falei, Deus, faz de mim um altar portátil, eu quero ser um altar portátil, onde eu for, onde eu estiver, eu quero estar ligado, eu quero carregar a tua presença. Passado uns dias, vem essa mulher e fala a respeito de outra intercessora, que a outra intercessora, eu falei, você viu? Falou, eu vi. Falou, eu vi a casa dela, eu vi ela no quarto orando, eu vi a tocha acesa e ela é ligada 24 horas. E o Senhor falou para mim. E essa pessoa que me falou a respeito da outra, não ia brincar com isso, que é uma pessoa muito séria, viu? Eu, inclusive, já fui uma vez pedir uma oração para ela acerca de uma coisa aí, passei vergonha. Falei, não vou orar, não. Deus não está nesse negócio que você está querendo aí. Vai embora. Então é uma pessoa de oração fiel. Eu falei, mas como que é isso? Ela falou assim, eu vi ela orando o tempo todo, a tocha não se apaga, e toda vez que ela abre a boca para orar, Deus fala, eu ouço ela. Algumas orações eu respondo, e outras eu falo não. Mas eu estou ligado com ela o tempo todo, e ela está ligada em mim. Eu falei, eu quero ser assim. Eu falei, eu quero ser desse jeito. Eu quero... Porque imagina, você tem uns momentos de oração, eu e você. A gente tem alguns momentos de oração, e outros não. Fala a verdade. Agora imagina ter todos os momentos, essa ligação. Ah, Diogo, mas você está errado aí na sua colocação, porque falou assim que quando Jesus morreu, o véu se rasgou de alto a baixo e todos nós temos acesso. Temos acesso, mas, o que Isaías fala? Isaías 59 fala o quê? Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E Deus é justo, Ele não se mistura. Uma coisa que Deus Ele é justo, hein? Ele não vai dar um jeito se eu estou vivendo no pecado. Pecar, escorregar como um acidente, como o pastor sempre fala, é uma coisa. Agora, viver no pecado, alimentar o pecado, ter pecado de estimação, carregar o pecado, é outra coisa. Aí corre o risco de eu orar e ele não me atender. Amém ou não? Então, para que ele me atenda, eu preciso, ao menos, estar lutando contra o pecado. Conheço algumas pessoas que lutam contra o pecado, me procuram às vezes, querem sair da lama, querem sair do pecado. Eu falo, se esforça um pouco mais, vai mais para a presença, não some, busca a presença, leia mais a Bíblia, ore, escuta mais louvor em vez de outras coisas. A pessoa vai um pouco e volta de novo.
Aí passa um tempo, volta ela de novo. Minha vida não mudou. Eu falei, você parou. Ninguém sabe direito até hoje qual o espinho na carne de Paulo. Ele tinha um problema, não tinha? Tinha um problema, um espinho na carne. Uns acham que é uma coisa, outros acham outra. Mas você veio e falou, quer saber, eu vou parar, não vou fazer a obra mais não, eu vou largar a mão e vou... Já tem esse espinho na carne, a coisa está difícil, eu vou apanhar por aí. Ele apanhou, levava uma chibatada, né? Eu vou parar. Você viu ele fazer isso ou não? Ele foi, Paulo foi. E a gente acha bonito as cartas que ele escreveu a maioria do Novo Testamento e não sei o quê, mas ele foi, ele ficou, ele perseverou, ele orou, ele estava vigilante. Esse tipo de gente que tem que ser o nosso referencial. Até eu esses dias estava assistindo uns vídeos tontos aí, uns 2, 3 dias seguidos assim, só dando risada, e assistia. Deus falou comigo de madrugada. Olha as coisas que você está assistindo aí, ó. Só besteira. O tempo está passando, você não ora direito, só dá risada e isso aí não vira nada. De madrugada Deus falou comigo. Fica perdendo tempo dando risada com essas coisas aí, 2, 3 dias já que não ora direito, dei aquela chacoalhada assim, falei, opa, então é assim que acontece com a gente, ou não é? Se você bobear, se você não vigiar, se você não ficar em posição de vigia, você vai. Quando está tudo bem, nós temos essa tendência. Quando está difícil, está mal, nós oramos bastante, fazemos até campanha. Mas quando a coisa dá uma acomodada, nós diminuímos o ritmo. É ou não? Vai falar, acho que agora a coisa está mais tranquila. Estava vendo um cara falar hoje sobre Baraque, quando levou o povo para as montanhas. E ficou lá 20 anos sem ser atacado e sem guerra, não sei o quê. Deus levantou uma mulher para falar com ele, falou, desce daí e vai para o vale, porque vocês pararam de guerrear, vocês pararam de me buscar. Quantas vezes nós fazemos isso? Quando nós estamos nas montanhas, puxa vida, hein? Colocamos a mão no bolso e ficamos folgados, e fala, está tudo bem. Você olha ao redor, aparentemente está tudo bem. Fala, olha que beleza aqui, rapaz. Minha casa, meu carro, deixa eu olhar minha conta aqui, não sei o quê, ó, o sapato novo que eu comprei, pá, não sei o quê, olha essa camisa aqui, ó. Você viu o celular que eu troquei? E nós vamos nos iludindo e paramos de vigiar. Paramos de vigiar. E o diabo fica observando. Uma vez um pastor me falou um negócio, na época eu não entendia direito, falei, esse cara fez tudo que faz de barulho e de coisa assim, que o pessoal chama de pentecostal, e barulheira no meio do culto. Falei, esse cara sempre implica com alguma coisa. Ele falou assim, ó, uma vez fez uma barulheira na igreja lá, o pessoal gritando, cantando, outro falando em língua, não sei o quê, aquela história toda, um barulhão mesmo, sabe? Às vezes quando o Espírito de Deus vem e a gente... Aí quando acabou, o cara falou assim, viu, quando acontece esses movimentos aqui, hoje eu entendo o que ele falou na época eu não entendi. Só quando acontece esses movimentos aqui, o diabo fica só olhando. Fica olhando tudo. Olha para um, olha para outro, fica sondando as situações. Ele fica olhando. Assim, quando você baixa a guarda, ele te ataca. Eu falei, esse cara, rapaz, um movimento desse aí agora há pouco, coisa pegou fogo aqui, é crente lagartixa, é não sei o quê, esse cara vem estragar a festa. Mas hoje eu entendo, porque a questão da vigilância, ela tem que existir. Se não tiver a vigilância, nós corremos o risco de tomar uma rasteira. Porque quando tudo está muito bom, nós baixamos a guarda, oramos menos, lemos menos a Bíblia, não jejuamos, não comparecemos à oração de primícia, o que quer que seja, ou nem oramos em casa. É a nossa tendência humana. Eu falo de mim também nessa questão aí, viu? Então, o primeiro tópico é a oração. Tem que ter, gente, tem que estar em dia, tem que estar com a tocha acesa, tem que ser um altar portátil, eu e você. Se nós quisermos continuar na presença de Deus, se nós quisermos sermos cristãos valorosos, nós temos que ter essa vida de oração. Segundo ponto, vigilância. Vigilância. Eu não pedi para eles colocar aí, mas esse mesmo livro de Neemias, quando Neemias se propõe a restabelecer as muralhas, chega um determinado momento
Deus vai preparando, ele vai orando. O que eu acho interessante em Neemias é que ele vai orando e Deus vai passo a passo levando ele. E você não vê um anjo com espada desembainhada, com espada de fogo, aparecer para Neemias, como apareceu para Josué, falou: descalça os teus pés. Por quê? Porque Deus faz a sua maneira com cada um. Às vezes Deus vai trabalhar na minha vida de um jeito e na sua de outro. E ele faz do jeito que ele quer. Com Josué, o anjo aparece para Josué com a espada nua na mão. E Josué olha e fala: quem é você? É dos nossos? Fala: descalça as sandálias dos teus pés. Josué se prostra, entende que é alguém da parte de Deus, e o anjo fala com ele, dá instrução para ele. Com Neemias você não vê nada disso. Você não vê um anjo aparecendo, uma manifestação sobrenatural. Ele vai orando e Deus vai concedendo a ele vitórias, vai concedendo a ele ele avançar, ele conquistar, até que chega o momento que ele começa a reerguer as muralhas. Tudo vai dando certo. Eis que aparece Sambalate e Tobias. Quando Sambalate e Tobias aparecem: vamos derrubar esses caras fracos aí. Vai reerguer as muralhas, rapaz? Vamos derrubar isso aí. Quem eles pensam que são? Então, Neemias vinha orando e Deus vinha concedendo. Agora, Neemias precisa colocar vigilância, pastor. Nós temos que colocar vigia aqui à noite. Olha aí. Se você só orar e não vigiar, também às vezes não vai dar certo. Você precisa vigiar quem está entrando na sua casa. Você precisa vigiar as amizades do teu filho. Você precisa vigiar o que você anda assistindo. Vigiar onde os seus pés estão pisando. Só orar e falar: entreguei para Deus agora. Falaram que só orar resolve, mas vou continuar levando a minha vida. Não, você tem que estar vigilante. Você tem que ser atalaia. É lá em Jeremias que fala do atalaia. Ezequiel, né? Ezequiel 33, do 1 ao 3. Coloca aí para nós. Ezequiel, capítulo 33, do verso 1 ao 3. Aleluia. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. O atalaia tinha a função de avisar. Talvez, o pastor falou que talvez tem gente que vem aqui, só uma pessoa, só da casa que é cristão, que é evangélico. Você é um atalaia. Você tem que estar antenado espiritualmente. Você tem que estar em oração, mas estar antenado espiritualmente. Às vezes na criação dos filhos, você tem que estar de atalaia. No seu negócio, atalaia o tempo todo. O mal está por aí, gente. Infelizmente, eu não queria acreditar em algumas coisas, mas o mal está por aí. Você tem que estar ligado, você tem que estar de atalaia. Oração e vigilância o tempo todo. Não só orar e deixar para lá. E por fim, o último tópico que a gente vai tratar nessa noite é lá em Coríntios. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Aqui pega em nós e pega bonito, hein? Aperta e dá um chacoalhão. Quem é espiritual começa a entender que as coisas espirituais, desde o começo do culto, a administração está ligada desde o começo. O pastor falou aí de questão espiritual. Quem é espiritual começa a entender: isso aqui eu não posso fazer, mas não tem perigo nenhum. Você é bobo. Você acha que para? Quem é espiritual entende. Não posso. Isso aqui vai... Diogo, eu sei quando eu faço algo errado e me enfraquece espiritualmente. Você deve saber qual a sua criptonita. Lembra do super-homem? Todo crente tem. Ou vai falar para mim que não? Eu não, rapaz. Eu não tenho nada que possa me atingir eu sou o super crente. Não tem nada que possa me atingir. Não tem nada que me atrai. Não tem nada que me desestrutura. Não tem, Diogo. Você pensa o quê, rapaz? Eu sou o cara, eu oro um monte aí. Mentira. Sempre tem. Sempre tem.
E o que é que te tira da presença? O que é que te enfraquece espiritualmente? O que é que te faz ser natural e não te deixa ser espiritual? O que é que te leva para longe de Deus? Quando você pega a questão do homem natural e a questão do homem espiritual, porque o homem natural, tudo que a carne gosta, ele vai fazer. Aí você começa a ir lá para Gálatas, começa a ver as obras da carne e o fruto do Espírito, aí a conversa começa a estreitar mais ainda. Porque quem é espiritual vai buscar o quê? As coisas do Espírito. Por mais que erra um ou outro, fala, não devia ter feito isso. Eu falei nisso daqui, ó, mas isso não é para mim. Eu errei, mas isso não é para mim. Eu não quero isso mais não. Quem é espiritual reconhece que falhou, que errou, ou que aquilo está atraindo os olhos dele, mas não é para ele. Agora quem é carnal? Gosta. Acho, o pastor falou aquilo lá aquele dia, para, rapaz. Não tem nada não, faço isso daí direto, não aconteceu nada comigo. E vou continuar fazendo, e vou continuar indo na igreja e vou achar que e vou de boa. Aí começa a se discernir quem é espiritual e quem é natural. Quando você pega, como eu disse agora há pouco, quando você pega lá em Gálatas as obras da carne, então, que você pega a lista inteira aí, vocês achar, coloca aí para nós. Lá em Gálatas as obras da carne e o fruto, primeiro as obras da carne, depois o fruto do Espírito. Dá uma conversa boa aqui para finalizar essa parte da espiritualidade. Aí você começa, não precisa ninguém falar para você, viu? Porque fala aqui, ó, que ninguém julga, né? E não é julgado por ninguém. Ninguém tem o direito de julgar um ou outro. Eu não tenho o direito de julgar, nem você julgar eu. Porque nós não somos juízes. Mas aquilo que nós vamos fazendo começa a direcionar se a gente é espiritual ou não. E você também começa a alinhar para ver se você quer ser natural ou espiritual. A escolha é minha, a escolha é sua. Ele falou aqui no começo de novo. Nossa vida é feita por escolha, por oportunidade, e toda vez vai ser essa mesma conversa. Não tem como passar uma borracha e falar outra coisa. Vamos mudar a palavra, vamos falar, não vai mudar. Se está alinhado com a Bíblia, é essa daí, acabou. Quer assim, quer, não quer, cai fora. É triste falar isso, mas é verdade. É triste, mas é verdade. A proposta de Deus é essa. É claro que Deus não vai falar para mim, para você cair fora, né? Mas no palavreado nosso é. Ou a gente pega, toma posse daquilo que Deus tem, ou a gente sai. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria. Ah, e glutonaria está aí também, viu? E vigiar na comida tem hora nós, viu? Glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aqui é o cara, a pessoa carnal, como nós lemos lá em Coríntios. Quem pratica está nessas qualificações aí, é carnal. Não é o Diogo que está falando, ou o pastor que mandou eu falar. Está na Bíblia, na sua também vai estar. Na minha e na sua. Se eu, com 20 anos de igreja, falar, olha que gostoso, tudo isso aqui, pular para dentro disso aí, eu estou fora. Apartai-vos de mim que eu não te conheço, vai falar para mim no dia. Só que eu não quero isso. Manda outra agora, o fruto do Espírito. Eu decorei, mas coloca aí para nós ler. Mas o fruto do Espírito é, olha que bonito aí. É difícil praticar às vezes, mas é muito melhor. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quem vive nisso daí está livre. Não tem julgamento, não tem condenação. Eu conversei com uma pessoa essa semana, pessoa de posse, pessoa que tinha, né, infelizmente, pessoa rica, vamos dizer assim. E aconteceu um negócio na família dela, o diabo entrou, para ser mais claro para vocês, o diabo entrou na família dela. O diabo conseguiu entrar na família, veja bem, hein? Já conseguiu entrar na família? Olha a estratégia que ele conseguiu fazer. Ele conseguiu colocar o pai e a mãe um contra o outro, conseguiu colocar os filhos contra a mãe, e só sobrou esse cara que veio conversar comigo, é um veterinário amigo meu, só sobrou ele, que está mais um pouco de pé assim.
O restante está tudo um contra o outro, por causa de dinheiro. Investimento errado, uma aplicação errada lá e bagunçou, o diabo entrou, entrou dentro da casa, mas entrou de um jeito assim que eu fiquei até pensando o que eu ia falar para ele enquanto ele desabafava comigo. Eu falei, você já leu a Bíblia? Ele falou, não. Eu falei, lê a Bíblia. Eu falei, então, rapaz, eu estou me valendo, sabe do quê? Eu falei, o quê? Assim, eu entro no banheiro sozinho e apago a luz. Ele falou, é o único momento que eu consigo falar alguma coisa com Deus. Ele falou assim, mas não sai. Ele falou, eu não sei mais o que fazer. Vendemos as nossas terras para pagar um absurdo aí, 10, 12 milhões. Não é continha pequena não, é 12 milhões. E tá um contra o outro, falou assim, eu não sei o que fazer, eu não sei mais o que fazer. Eu falei, leia a Bíblia, começa a ouvir umas pregações e tal, não sei o quê, para não entrar muito no cara, para não ser muito invasivo, sabe? Eu vou começar a fazer isso. Aí eu e ele falando, falei assim, cara, falei, eu estou chegando a uma conclusão, falei, cada dia que passa eu estou mais certo disso. Aí fui eu que falei para ele. Falei, a pessoa sem paz, que é uma das características aí, ó. Falei assim, imagina uma pessoa sem paz. Bilionária pode ser ela, vai. Morar no melhor lugar do mundo. Mas ela chega em casa e ela deita para dormir, ela não tem paz. Você já imaginou alguém assim? E não ter paz? Como que deve ser a vida da pessoa? Agora imagina uma pessoa pode morar desculpe o termo, mas pode morar num barraco e ter paz. Eu já vi gente assim. O cara está feliz no barraco. O cara anda de a pé. Está feliz. O barraco que eu digo é uma casinha simples, viu? Tem gente assim. Aí eu falava isso com ele, ele falou assim, eu entendi isso esses dias. Esse cara que está passando pela tribulação me falou, eu entendi isso esses dias. Você não pode comprar a paz. Tudo que está aqui, nós não podemos comprar. Sabia ou não? Não pode. Lá nas obras da carne, se o cara tiver dinheiro, ele vai comprar. Vai ou não vai? Vai. O dinheiro, o cara compra tudo que está lá nas obras da carne. A maioria. Agora aqui você não compra nada com o dinheiro. Você precisa buscar no Espírito. Só Ele pode dar. Só o Espírito Santo de Deus pode dar. Amor, alegria. Você já parou para pensar, quando a gente canta a alegria do Senhor é nossa força? Eu me alegro no Senhor, quando alguém fala isso. Não é uma alegria assim de você comprar um sapato, ai que bonito, ou comer alguma coisa gostosa, ou até um carro novo. Não é essa alegria. É quando você, ai meu Deus, eu me alegro no Senhor, como o Senhor é bom. Entende isso? Ou quando você chega, talvez não tenha na sua casa o que você queria comer, você fala, eu tenho paz, que gostoso estar em casa. A paz do Senhor, quando nós saudamos um ao outro. Paz do Senhor, irmão. Às vezes nós nem prestamos atenção no que nós estamos falando para o outro. Paz do Senhor, irmão. Estamos abençoando um ao outro. Mas às vezes virou uma coisa rotineira, né? Só o Espírito de Deus pode dar o que tem aí. De que lado você está? Da carne ou do Espírito? O que você tem praticado? As obras da carne ou o fruto do Espírito? Você é natural ou você é espiritual? Quem nós somos, de fato, diante de Deus? Isso que eu fico pensando tem hora. Que eu posso fazer um negócio mais bonito que for aí. Pular, falar em línguas, rodar igual peão. Mas diante de Deus, olha aqui para mim. Diante de Deus, quem nós somos de fato? Diante de Deus, quem nós somos? Já pensou isso ou não? Teve uma outra pregação para trás, aí eu falei um dia aqui, o pessoal deu risada. Estava quase dormindo ali na pregação aí que o pastor fez. Na verdade, desculpa, viu, pastor, vou falar. Na verdade, ele começou a pregar sobre Gênesis. Eu falei, o pastor prega sobre Gênesis, cara. Quem estava na primícia lembra que eu falei isso aí. Eu falei, meu Deus do céu, Gênesis. O pastor começou a pregar. Fiquei olhando, falei, tipo assim na minha cabeça, Gênesis, eu já li um monte de vezes, né? No meio da pregação, do meio para o final, ele falou um negócio que Deus falou para Adão, mas naquela noite, esse negócio pum, deu no meio de mim, falou assim, e aí, onde você está?
Deus olha para você e pergunta onde você está. Rapaz do céu. Eu falei, opa. Então, Deus olha para nós e fala, onde você está? E quando Deus olha para nós e pergunta onde nós estamos, quem de fato nós somos? Espiritual ou carnal na presença de Deus? Que lembra que Adão conversava com Deus, de repente Adão foi e escondeu. Deus procurou, Deus sabia onde ele estava, gente. Você acha que Deus não sabia? Claro que sabia. Ô Adão, você está onde? Por que você fugiu? Por que você escondeu de mim? E existem alguns momentos que a gente está assim. A gente foge, a gente esconde. E naquela noite o pastor falou, então, diante de tudo isso, Deus te pergunta nessa noite, onde você está? Aí eu olhei para mim e falei, opa, onde que eu estou espiritualmente? Aí eu tentei me situar, falei, será que eu estou bem? Como é que eu estou? Eu fiz uma leitura de mim mesmo. Fiz um check-up e falei, será que puxa, eu nunca tinha pensado isso. Onde que eu estou espiritualmente? Como que Deus me vê espiritualmente? O que eu tenho feito ultimamente? Seja para mim mesmo ou para o reino. O que nós temos feito? E quando nos apresentamos para Deus para orar, como que Deus nos vê? É claro que Ele é misericordioso, Ele nos ama. Mas o que nós levamos para Ele? O que nós temos para oferecer? Fruto do Espírito ou as obras da carne? Eu já estou finalizando. 3 tópicos, hein? E tem que fazer parte da vida do cristão: oração, vigilância e espiritualidade. Como assim espiritualidade? Você tem que escolher um lado. Ou você é espiritual ou você é carnal. E para finalizar ainda, que se trata de família, talvez você vai ser o diferencial na sua casa. Você precisa levar isso para sua casa. Eu sei que é difícil às vezes, remar, lutar e não está acontecendo nada, mas você tem que se manter na posição. Vai ter que orar, você vai ter que vigiar, é você. E você vai ter que ser espiritual, aonde os outros que não são olham para você e falam, você vê, realmente é fiel. Vale a pena. Eu quero ser igual. Eu me inspiro, eu quero ser igual. Amém? Vamos orar? O pessoal do louvor vai vir. Pessoal do louvor, eu quero fazer uma oração final, depois vai ter um louvor, você vai meditando o que foi ministrado. E eu já passo a palavra para o pastor. Se coloque em pé. Guarda isso. Oração, faça isso acontecer na sua vida. Você pode fazer. É você que conduz a sua vida aqui na terra. O tempo, é você que tem o tempo da sua vida. Nós passamos horas no Instagram ou assistindo jogo de futebol. Eu passo. Eu gosto de futebol, gosto de esporte. Mas às vezes nós não separamos um tempo para Deus. Às vezes não oramos como deveria. Às vezes não estamos vigilantes, não estamos como atalaia, em torre de vigia, não estamos guardando a posição. Quando Neemias viu que o pessoal, Sanbalat e Tobias, que eram inimigos, vinham atacar as muralhas para derribar as muralhas, ele orou, mas ele colocou guarda lá. Falou, vou colocar gente para vigiar as muralhas, para não derrubar. E continuou orando. Então se faz necessário orar e vigiar. E por fim, você é espiritual ou você é carnal? A escolha é sua. Eu sei para que lado eu quero ir, eu tenho certeza que você que está aqui nessa noite, você quer ser espiritual. Mas às vezes nós nos esforçamos mínimo, nós não fazemos. A palavra de Deus também fala que o reino de Deus é conquistado por esforço, porque nós precisamos renunciar à nossa carne para nós avançarmos espiritualmente e alcançar aquilo que Deus tem para nós. Então precisa haver um esforço, humanamente falando, da nossa parte, em renunciar. Aí o Espírito de Deus vem e nos muda, nos transforma, nos leva para patamares elevados espiritualmente,
ou concede a graça que você está buscando, ou abre os teus olhos, ou te dá um dom. Eu não sei o que você tem buscado, o que você tem falado. Ou te livra de um mal que você tem enfrentado, eu não sei. Mas eu quero orar nessa noite com você. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós reconhecemos que o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso socorro, Deus. Pedimos que o Senhor nos perdoe, Pai, porque algumas vezes nós negligenciamos a Tua presença. Até aqui mesmo, meu Deus, até aqui mesmo no templo, às vezes o Senhor passa, Pai, com uma bandeja, meu Deus, oferecendo para nós, Senhor, cura, libertação, salvação, e às vezes nós renunciamos, nós fazemos outras escolhas, nós não prestamos atenção na palavra, às vezes, que mudaria a nossa vida, mudaria a nossa história. Nos perdoe em nome de Jesus Cristo, ajude-nos a praticar a oração, meu Deus, a renúncia, a leitura da palavra, nos ajude a vigiar, e nos ajude a sermos espirituais, a renunciarmos à nossa carne, ó Deus. Visita o teu povo, visite a tua igreja, Senhor, leva cativo, ó Pai, tudo aquilo, meu Deus, que tem roubado os teus servos. Repreenda todo o mal, repreenda o devorador em alguns lares, Senhor. Repreenda, Pai, o espírito da enfermidade. Repreenda, meu Deus, todo espírito de dúvida, tudo aquilo que vem na mente para tentar colocar outros planos, que seja repreendido todo o plano das trevas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Desça com a tua graça, com a tua misericórdia nesse lugar, e abençoe a tua igreja. É o que nós te pedimos. Envia anjos nos lares, envia, Senhor, anjos, Senhor, para nos guardar, para nos livrar, em nome de Jesus Cristo, amém. Abre o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. Encharcar essa terra ser. Abre o céu, Senhor. Abre o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. Confesse a Ele. A terra seca está aqui. A terra seca sou. Abre o céu, Senhor. Abre o céu, Senhor. Na sua misericórdia, na sua bondade, meu Deus. Tenha misericórdia de nós. Deixa a chuva descer. Confesse a Ele. A terra seca está aqui. Oh Deus. A terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Vem nos encharcar, Senhor. Vem nos inundar com a sua presença. Que mais uma vez a sua misericórdia, a sua bondade, o seu infinito amor possa alcançar o nosso coração, Senhor, ó Pai. Venha, ó Pai amado, amolecer a dureza do nosso coração, para que possamos, ó Pai amado Deus, nos voltar para Ti. Ó Pai, através da oração, através da vigilância, Senhor, através de sermos mais espirituais. Em nome do Senhor, ó Pai amado, guarda, ó Pai amado, nosso coração na Sua presença. E nos ensina, Senhor,
a viver, ó Pai amado, dentro daquilo que o Senhor tem ensinado, dentro daquilo que o Senhor tem feito. Nós oramos a Ti, ó Pai, e Te agradecemos, ó Pai. Nos ajuda a vencer essas batalhas invisíveis, através da oração, através da vigilância, através da espiritualidade, através do referencial, do exemplo que podemos ser em nossas casas, ó Pai. Nós oramos pedindo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Deus possa estar nos abençoando de maneira maravilhosa. Você pode se assentar. Glórias ao nosso Deus. Estamos já caminhando para o encerramento dessa nossa reunião aqui. E que você saia daqui disposto a vencer as batalhas invisíveis, né? Foi falado no comecinho, não foi citado o texto bíblico, mas foi falado na questão das lutas contra a carne, das lutas. Nós enfrentamos as lutas contra a carne, mas na verdade não é contra a carne que nós devemos lutar. Na verdade são batalhas espirituais, e que possamos estar nos posicionando dessa maneira, amém?